porque eu entendi que eu sou o motor, então essa máquina ela não pode parar. Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais. Nem vou ficar repetindo que é um novo formato, não, porque tudo isso vocês já sabem que já estão aqui com a gente essa temporada inteira, né? É, né? Acho que hoje vou trazer uma abertura um pouco mais curta para a gente ter o maior proveito de todos os minutos que a gente puder dentro desse episódio, porque o programa hoje está prometendo demais, gente. Olha só, vou dar um pequeno spoiler. Estamos hoje na segunda temporada. Hoje é o encerramento dessa temporada, o último episódio. E assim como foi na primeira temporada do Pod Plurais, a gente traz um último programa muito especial. Se vocês ainda não viram o último episódio da primeira temporada, volta lá e vê o que a gente fez dentro do cinema. E hoje, aqui no último episódio dessa temporada, a gente fez um filme da Warner dentro do cinema. Hoje a gente está no estúdio da Warner Bros. Discovery, que é o nosso grande parceiro dessa segunda temporada, a quem a gente agradeceu em todos os episódios, a gente reforça esse agradecimento mais uma vez. WBD, muito obrigada. Marcas que aproveitam tudo que a diversidade de vozes, o recorte de gênero tem a trazer para o mundo do audiovisual, estão sempre mais quentinhas dentro do nosso coração. Obrigada por acreditar no nosso propósito e por vir com a gente dentro de um programa tão disruptivo e tão importante. Fazendo agora sim a abertura oficial, olha só quem está aqui do meu lado. Tina Calamba, Oi, gente. Junto com Mari, junto com Malu, temos essa convidada pra lá de especial, abrilhantando aqui e trazendo pra gente, tudo que é o poder da ousadia. Olha que coisa impecável que é esse livro, gente. Bom, como vocês têm acompanhado em todos esses episódios, cada episódio a gente fala de um tema. Hoje, como a gente está encerrando essa temporada, a gente já está com um olho no futuro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre futuro, mas com um olho no presente, com as nossas experiências e com a presença da maravilhosa Tina. Eu fico muito feliz. Obrigada por ter vindo, querida. Obrigada Vocês mesmo. Vocês estão arrasando, né? Foram para a ancestralidade, me buscar aqui, vamos falar de futuro. Que honra, a gente não chega em nenhum lugar sem olhar para onde a gente veio, trás, né? Exatamente. Fico muito feliz com o convite, vocês estão arrasando. E que lugar, né, para a gente poder falar sobre várias coisas diversas que acabam nos complementando. Estou muito feliz e graciosa pelo convite. Obrigada, Tina, por estar aqui com a gente. Meninas, a gente sempre começa a conversa primeiro, e aí as meninas vêm chegando, mas hoje eu quero ouvir de vocês, antes da gente começar a trazer a Tina, para a gente abrir esse programa aqui com a voz de todas nós. Já falei um pouquinho, Tina já falou, Mari e Malu, estejam presentes. Eu estou muito feliz, apesar de estarmos encerrando uma temporada, foi uma temporada muito especial, e eu quero registrar também como foi especial. Ouvir o sim de Tina, né? Porque foi muito engraçado. A gente estava em um evento e eu fiquei namorando a Tina o evento todo. É verdade. O poder da ousadia. Ela foi palestrar e eu olhando para a Tina, até que Camila chegou, nós conversamos, aí eu falei, Camila, Tina, ela falou, mas será? Aí vamos nós duas, fomos lá, e ela foi super receptiva, foi um presente para a gente ouvir o sim dela, principalmente porque a história de Tina tem muito a acrescentar, não só nas nossas vidas, como também na vida de vocês. É uma referência, é uma inspiração, e eu sei que o nosso papo de hoje vai acrescentar muito na vida de vocês também, e obrigada mais uma vez. Fico agradecida. Seja muito bem-vinda aqui, acho que a gente está muito animadas, e eu particularmente eu amei assim, o título do seu livro, porque eu me considero uma mulher muito ousada, e ousadia, ambição, que estão dentro da mesma caixa, é uma coisa que mexe muito comigo, e acho que tem um match muito grande também com o nosso tema de futuro, porque como é que a gente vai pensar em futuro sem ousar, né? Exatamente. Então é isso, Camila e Malu foram ousadas ao te convidar, né? Que bom que deu certo, que você aceitou, então obrigada pela sua generosidade, por estar aqui, e agora somos 4 mulheres pretas para a gente falar sobre futuro. Estou animadíssima, fiquem com a gente. Bom, vamos lá.
Preparei aqui uma perguntinha que eu quero ouvir, pensando nessa questão, ancestralidade, futuro. Me conta um pouquinho, você imaginava que tudo que você está vivendo hoje seria um futuro planejado? Lá atrás, quando você estava pensando, gente, meu futuro, você estava pensando em escrever um livro, participar de um reality, mudar de país, ser essa potência dentro das redes. Isso tudo foi planejado no seu passado? Foi um futuro que você planejou? Foi um futuro que eu visualizei. Pior que sim. Eu gostaria de falar não, trazer aquele... Não planejei. Planejei. Tem algumas coisas que talvez eu não consiga explicar, porque eu tenho o meu lugar de fé, eu tenho o meu lugar de mentalização, e não é nada que vem escrito, um roteiro de livro, sabe? Uma coisa, fecha os olhos que agora não vem, não é assim, não. Mas eu consumo a cultura brasileira desde pequena, eu via as novelas, Ipanema, me deslumbrava muito com jogos de futebol, a gente deixava os chinelos na porta da vizinha quando não tinha sinal para ver as novelas. Eu falava, será que algum dia eu vou estar nesses lugares? E assim, eu acho que as coisas vão acontecendo da melhor forma. E eu lembrava que eu arrumava a casa, que eu morava com a minha avó, e eu falava, eu quero trabalhar com rádio, eu quero fazer rádio, eu gosto de me comunicar. Eu acho que mentalizei sim, só que as coisas foram desenhadas por Deus de uma outra forma. Tem muita coisa ainda por vir, mas certas coisas que aconteceram nos últimos 10 anos, inclusive o meu ex-marido brasileiro, alguma coisa, eu mentalizei isso também. Tá? As filhas, eu sempre mentalizei ser mãe, mas aconteceu da melhor forma possível. Eu não saberia quem seria o pai, não cheguei nesse detalhe, acho que eu também não tenho esse poder todo. Mas o fato de ser mãe de 2 filhas, de ter uma parceria hoje, né, quanto separada, de ser um pai que é um pai presente, tudo isso eu acho que eu trabalhei muito e mentalizei muito todas essas coisas, tanto na minha vida profissional como pessoal. E quando surgiu a oportunidade de eu vir para o Brasil, isso em 2014, para fazer faculdade de jornalismo, eu não pensei 2 vezes. Eu lembro até hoje, foram 2 segundos, eu falei, pode falar palavrão? Não pode. Pode. Eu falei, essa merda vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E aí eu morava no apartamento, na época eu era Miss estadual, tipo Miss São Paulo, era a bonita da cidade, tá? Vai vendo. Continua, gente, Continua. E aí eu tava numa fase muito gostosa de morar sozinha, tinha o meu carrozinho que eu ganhei no concurso de Miss. E aí eu fazia faculdade, que meu pai era militar, eu tinha uma bolsa. Eu tava assim, organizada, bonita, jovem, network, amigos e não sei o que. Quando veio o Brasil, eu falei, tá, legal, chegou a hora, ou vai. Porque era algo muito distante, mas eu sou muito, eu não sei explicar, eu sou muito atenta às oportunidades. Muito, mas eu sinto formigar, eu já consigo ver realizar. Então eu falei, vamos, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, mas não vou deixar passar. Então, tranquei a faculdade, larguei minhas coisas lá, vim para cá, muito focado, vivia em biblioteca. Eu estudei na Embi Morumbi, na Vila Olímpia, jornalismo, me deslumbrei, fiz várias disciplinas. Então, ter estudado rádio, aquelas matérias, as práticas de redação, editor-chefe, na minha cabeça, informar com imparcialidade. Publicidade foi um universo incrível para mim. Eu tive as minhas filhas durante a faculdade, as 2. E aí foi bem difícil. Graças a Deus eu tinha uma rede de apoio, eu estava muito focada quanto à faculdade, foi esse motivo que me trouxe para cá. E eu não entrei para o mercado de trabalho de imediato, e aí eu lembro que vai trocando fralda, que eu tive elas na sequência, vai cuidando da mais nova. E aí eu falei, tá, não vai dar para entrar para o mercado de trabalho, o que eu faço isso? Eu tenho uma amiga até hoje, fez faculdade comigo, veio, deu uma chacoalhada, vai fazer uma pós à distância. Eu falei, eu consigo, enquanto está amamentando, vai pegar. Então, esse alimentar os meus sonhos, mesmo que não seja no momento certo, é um dos grandes segredos que eu tenho na vida, assim. Não importa a frente que eu esteja tomando nesse momento. Eu nunca vou esquecer o sonho que eu acreditei em algum momento e eu vejo a possibilidade de realizar. Eu trago do lúdico e todo dia que eu acordo eu dedico 2% da minha energia naquele sonho. Eu não preciso explicar para as pessoas o que eu estou fazendo. Eu vou fazendo uma mentoria, cursos agregados, eu tô bonita no Stories, estou tocando outras frentes, estou cuidando das crianças. Você fala, uma amiga me ligou e falou, Tina, tu é maluca, que horas tu escreveu esse livro? Então, e eu vou fazendo calada. É um dos meus segredos também, então eu não fico verbalizando. Por quê? Esses projetos muito grandes, que eles transformam a nossa vida, que foi também o caso do Big Brother, são coisas muito grandes. E eu acredito muito
pela realidade do lugar que eu vim, e um lugar também nunca teve muita falta extrema, mas de escassez, eu sei onde as minhas mãos, como ser humano, podem chegar. Eu sei daquilo que eu sou capaz. Quando chega algo muito grandioso, que seja um reality, que passando, vem ano, um monte de pessoas se inscreve, tem gente que se inscreve há 10 anos e até hoje nunca entrou, eu me inscrevi uma única vez e eu entrei, eu mentalizei, cheguei naquele meu momento de fé, de entender o que eu precisava. Eu pedi a Deus para entrar no Big Brother. E eu falei o que eu queria lá. Eu queria mostrar o que eu sabia fazer, porque eu estava passando por uma questão profissional aí, de escassez também. Eu falei, eu sou muito talentosa, eu já descobri isso muito cedo, por que eu não estou ganhando o suficiente? Eu estava numa insatisfação financeira muito grande. E eu sei que eu tenho várias portas de não, quando eu sou uma mulher imigrante preta num lugar que eu tenho que me provar. Se a mulher preta brasileira tem que se provar 3 vezes mais, eu tenho que me provar 8. Então é muito mais difícil. Eu preciso ser muito boa o suficiente. Sim. Então eu falei, não, tá errado, cadê? Porque assim, eu acredito na profecia que existe a questão da abundância. Tá, mas até que ponto? Eu sei que o dinheiro existe, ele tá aqui, eu preciso trabalhar e chegar a ter esse dinheiro, tá? Mas como eu faço isso? Se eu sei que eu sou talentosa, cadê? Me foi prometido, né, que existia abundância. Cadê? E eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não fico no desespero, eu não fico, ai meu Deus, não está acontecendo o meu projeto. Não, hoje eu sei pedir. Eu não vou pedir um Ferrari, por mais que meu sonho seja ter um Ferrari. Porque eu sei que eu não tenho hoje estrutura para receber esse Ferrari. Vou estacionar, vai bater o carro, não precisa. Eu falo, Deus, esse ano 2 batalhas. Esse ano eu quero 2 batalhas. Então, todo ano na minha vida eu pego 2 coisas muito extremas, que seja, sei lá, lançar um livro ou fazer uma coisa que são coisas que levam processos muito grandes. Você envolve financeiro, envolve outras pessoas, envolve sigilo, né? Envolve tempo, envolve mental. E aí eu faço as minhas dinâmicas normais, como se fosse um CLT. Normal, vai trabalhar, vai vivendo. Mas todo ano eu pego 2 coisas muito extraordinárias dentro daquele meu planejamento dos que são os meus sonhos, onde eu acho que eu vou me realizar como pessoa e como eu posso agregar para a sociedade. Todo ano que vem já tem 2 aí escaladas. E as coisas acontecem de forma maravilhosa, quando eu consigo canalizar minha energia para aquele sonho e viver a minha realidade agora e tendo responsabilidades. Só para não perder essa pergunta de Camila, eu vou complementar. E esse aprendizado é natural, esses insights seus, você aprendeu a lidar com as energias, entender sobre a abundância. Naturalmente, instintivamente, essas coisas nasceram, brotaram para você, ou você aprendeu ouvindo sua avó dizer, sua mãe dizer, ou simplesmente você foi ouvindo e seguindo? Eu vou dividir em 3. Na minha infância, eu sempre tive apoio. Eu sou a pessoa artística da família, que tem a ver artística, que tenta um monte de coisa. Tanto que eu já fiz reality lá atrás, antes de Big Brother aqui. Eu sempre falei. E eu falo, e se eu for aí? Eu coloco marketing em tudo. Sim. Então, mas sempre me foi passado para mim que eu era muito bonita. E eu sei como usar a beleza, não de forma superficial. Eu falo, tá bom. Então, se eu estiver bem apresentada, eu preciso talvez de um idioma a mais, eu preciso ter uma postura, preciso ter relevância, eu preciso agregar. Então, não fica só no... E era uma coisa que me incomodava, que eu sou modelo desde os 14 anos. Falar, eu sou um rosto bonito. Isso me incomodava muito. Eu falava, não, ficava com uma revolta, eu tenho muito mais para agregar, não é só isso. Só que não era uma batalha para resolver naquele momento, mas eu ficava revoltadíssima. Então, essa questão de me formar, eu fui a primeira dos irmãos, nós somos 7 a fazer uma graduação. Eu sou muito firme, porque eu sei que eu preciso ter picos altos dentro da minha jornada, e entendendo que sempre me foi passado essa questão de você ser... Meu avô falava, você é esbelta, ele era português. Você é esbelta, você é muito linda. Minha avó falava, seu cabelo é lindo, você é maravilhosa, você é diferente, você foi escolhida. E meu nome, na verdade, é Albertina. As verdades saindo. Não é Tina. E aí, esse Tina, ele é comercial, até o nome. Eu falei, eu vou mudar o nome se eu precisar daqui, essa abundância chega até aqui. O Tina é curto, são poucas letras e comercialmente vende, né? Então, vende numerologia, vamos fazer uma bagunça aqui. E o Albertina, que é o nome da minha avó, dependendo da tribo, da região, no continente africano como um todo, essa coisa do senso de comunidade e a responsabilidade que você tem dentro da sua família, ela é muito forte.
por me ter sido atribuído o nome de Albertina, eu tenho responsabilidades até hoje. A minha avó, ela já não é viva, infelizmente. Então, vamos lá, de forma precificada. Meus tios me chamam de mãe, minha mãe me chama de mãe, porque eu tenho o nome da minha avó. E dependendo de alguma decisão importante que essas pessoas forem tomando na vida, eles me consultam. Só que isso, desde muito nova, me foi passado. Meu tio me ligava, eu quero comprar um terreno, o que é que você acha? Eu tenho 14 anos, o que é que eu tenho que achar? Gente, que construção incrível isso. Né? E eu falava, tio, vai lá e compra. Aí veio 17, 18 anos, eu falei, calma aí, que eu entendi que aqui eu sou rainha. Claro! Calma aí, que deixa eu ostentar meus títulos. Vocês me deram esse lugar, agora eu vou ficar confortável nele, eu vou usar esse lugar aqui. E isso é fantástico até hoje. Quando eu vou para Angola, em evento, as pessoas se mobilizam, meus tios, quem está do Rio. Eu estou usando os nomes aqui para ser mais fácil de ser compreendido. Então as pessoas vêm, vamos receber a mãe. E eu fico, gente, não precisa disso. A gente faz aqueles almoços demorados e pratos enormes. E quem quiser chorar, chora. E quem quiser cantar, canta. E se alguém da minha família quer dar o nome de Albertina, eles me consultam. Meu tio tem uma filha que se chama Albertina já. Tem uma substituta aí. Tô pensando, hein? Não sei se eu vou liberar. Mas ele fala, eu posso dar o seu nome? Eu falo, claro, tio, claro que pode dar. Mas então, essa herança ancestral, ela me traz um lugar de muita segurança e de muita fé. E durante muito tempo, nessa escassez de você não ter muita referência, que seja de beleza ou de pessoa, daquilo que você quer ser, porque no meio do caminho você vai se sabotando, eu falei, tá, eu preciso mudar, eu preciso ter o cabelo liso, eu preciso vestir o preto e branco, eu preciso estar na skin minimalista. Isso me desgastou muito tempo. Eu falei, cara, eu tô fugindo daquilo que eu sou, eu preciso voltar. E eu sempre volto, é o meu lugar de segurança. Então, muitas das coisas que eu faço, eu volto para a ancestralidade. Esse livro, ele foi um chamado muito grande. Eu estava escrevendo na época de faculdade, eu tive depressão pós-parto, ia guardando os meus rascunhos, porque a maternidade africana ela é completamente diferente da maternidade na América Latina como um todo, assim. Essa questão dos partos naturais serem muito ricos, banhos com as ervas africanas, a alimentação que aumenta a produção do leite, que vai cicatrizar o corpo da mulher. E, querendo ou não, existe uma mercalização muito grande quanto à cesárea. Tudo bem que é um tipo de parto seguro, tem a tecnologia envolvida. Eu mesmo fiz os 2 partos cesariana, mas a gente entende que os médicos clínicos, há uma lucratividade muito grande. Assim. Então, eu falei, tá, deixa eu entender, o que é que eu tenho de referência? Então, eu tinha um tipo de maternidade, eu tinha histórico, e eu vivenciei coisas que não era, eu falei, tá, eu vou ter minhas filhas longe da estrutura de segurança que eu tenho, o que é que eu tenho aqui? Eu não encontrava nenhum livro que me trazia isso. Eu falei, tá, não tem nada escrito, isso vai se perder, então... Além da minha curiosidade, eu vi um dever como jornalista, eu falei, tá, eu tenho conhecimento, eu vivenciei, deixa eu registrar isso. Então, fiquei muito tempo forçando para que esse livro fosse sobre maternidade. E ele, no meio do caminho, mudou, logicamente. A editora falou, não, sua história de vida é muito forte, a gente consegue falar sobre maternidade, fazer esse resgate histórico. E eu era louca, assim, eu dividi o continente africano em norte e sul, leste e oeste, eu fui pesquisar maternidade na Nigéria. Foi incrível também, porque acabei me nutrindo cada vez mais. Então, esse livro traz muitas coisas, assim, a respeito da maternidade, a respeito como a espiritualidade, as matrizes africanas, elas são sagradas para esses tipos de rituais, que seja o batizado, o parto da mulher, o óbito. Eu falo também sobre isso. Quando eu cheguei aqui, eu perdi um colega, eu lembro, na época da faculdade, e foi, Tina, às 3 horas da tarde no cemitério X. Eu falei, tá, e depois? Falo, não, acabou. Eu falei, não, o que é isso? Vocês não amam as pessoas? Os óbitos demoram uma semana em Angola. E dependendo de quem for, que não aconteça nenhuma infelicidade, a pessoa que morre, se for muito importante para mim, eles não vão enterrar até eu chegar em Angola. Então, vai se fazendo uma festa, é realmente uma festa grande. E chega comida, não pergunta de onde está vindo, mas chega comida e bebida de tudo quanto é canto. E a gente jogando baralho, jogando dame, a gente dançando, a gente tocando as músicas da falecida. Comemorada. Comemoração, fica uma coisa grande. É um novo ciclo para quem se foi. É um novo ciclo. E sai uma carreata de carro, como se fosse um casamento, sabe? Aquele passeio que a gente faz, até o cemitério. E aí tem a cerimônia e tal, faz, e volta todo mundo. Aí começa a festa e som alto, tá, minha filha? E depois tem a missa do 7º dia. Então, tem umas coisas muito ricas.
E tem reunião, também dá briga também, tá? Porque também nem Claro. toda... Dá briga, dá muita briga, porque em Angola tem a questão da poligamia, ela não é, é legal, todo mundo aceita, não, mas acontece de alguns homens terem 2 mulheres. Sim. E aí, às vezes, você acha que você é oficial, todo mundo sabe quem é você, seus filhos, todo mundo te viu com esse marido a vida inteira. Mas se o marido morre, querida, pode aparecer uma mulher Aqui no Brasil antes de aparece você também. e com os filhos. Mas lá da briga do corpo, meu amor. É esse parente Sim. que eu quero dar. O marido é meu, então eu vou levar o óbito. O funeral vai ser na minha casa. Não fica... Eu não tive vida, Mas por quê? mas vou ter muito. Minha Aqui querida. é briga em vida. Aqui é Mas briga isso em implica vida. na divisão de bens. Aqui da aqui também vai dar. Na divisão de bens. Na né? divisão de Na bens. divisão E de aí, se os filhos forem mais velhos, você fica comprometida. Eu tive um caso de uma tia que ficou, sei lá, com uma casa que a família não sabia da existência dessa casa. Mas assim, fica uma bagunça que tu não tem noção. Gente, E aí os que nomes, normalmente, eles são atribuídos dependendo de várias circunstâncias. Por exemplo, eu tive a questão da minha avó, que passou e eu tenho responsabilidades, mas dependendo da família, o nome pode estar atribuído à época de colheita ou em algum momento de dificuldade. De gêmeos também tem nomes similares que, de alguma forma, se complementam. Tem muito histórico rico, assim. Por isso é que quando você chama... Eu tive uma situação pontual lá no Big Brother, que a menina me chamou garota. Eu falei, não, meu nome é Tina. Por quê? O homem negro, africano, ele vem no histórico de muitas perdas. Seja da época de colônia, da divisão baseada em termos socioeconômicos do continente africano, né, que vai perdendo herança. E, meu marido sobe no navio, vai trabalhar lá no outro lado do continente, né, no Novo Mundo. Então perde tudo, perde filho, perde bem, só sobra o nome. E o nome ainda pode mudar, porque teve uma época que os colonizadores falam, não, aqui, querido, tu vai abrir mão da sua língua, nem as línguas. Eles já atribuíram o nome de idioma, dialeto. Perde-se tudo. Foi uma forma de apagar essa questão. São línguas, Angola tem mais de 8 línguas, eu falo a minha avó me ensinou. Eu não vou ensinar aqui não, senão... Eu ensinei só palavrão na faculdade, meus colegas não tinham outro interesse. E aí, isso vem, e aí a pessoa fica nisso, meu nome é isso, meu nome é isso. Então, o nome é uma herança. Lembrar de quem você é, isso te fortalece. Então, por mais que eu esteja, uma mente muito global hoje, graças a Deus, já tive a oportunidade de viajar em alguns países, as minhas experiências com pessoas, negócios, eu volto sempre para a ancestralidade, que é um lugar de segurança. Isso se traduz muito, eu escolho logicamente minhas batalhas em tudo que eu faço, a forma que eu educo minhas filhas, a forma que eu me posiciono, a minha jornada, a minha narrativa nas mulheres que eu represento e carrego, e o meu dever social mesmo de transformar. Eu sei que não vou fazer um grande movimento, mas assim, o pouco que seja, ou poder usar meu cabelo da forma que eu quiser, e eu sei que isso vai ser referência. Chega, gente, pelo amor de Deus. Não tem que ter só Thaís Araújo de referência, já foi esse tempo. Então, hoje a gente faz o nosso movimento dentro das nossas comunidades, internet, nossos canais de Telegram, onde for, a gente faz. E graças a Deus tem uma revolução muito grande de meninas tendo um posicionamento. Então é isso, se traduz nisso. E eu tenho um cuidado e uma preocupação, logicamente, futura de como a gente vai ser representado, sei lá, num discurso que seja afrofuturista, porque até as representações até agora desses avatares que sejam, são homens brancos, né? Sim. Graças a Deus, hoje a gente tem um filme que seja Wakanda, que a gente consiga se enxergar como herói, sabe? O que eu acho que já vai encurtar a jornada dos nossos filhos, não vão passar mais pelo que a gente passou, mas como a gente consegue se manifestar nesses lugares. Então, eu acho que a gente tem que buscar uma reeducação, pessoas brancas ou pretas, todo mundo, sobre o que aconteceu lá atrás, você se rever e entender essas questões. Racismo tem todo dia. Todo dia acontece. Todo dia eu não vou acordar todo dia de manhã de turbante e militando. Não vou fazer. Tem os meus momentos e eu faço com relevância. Eu sei que gera transformação. Mas eu gostaria muito que as pessoas fizessem esse review. Eu trago no livro essas questões, muitas coisas da minha ancestralidade, nesse lugar mesmo da gente se reeducar, do que sobrou de histórica, como eu posso me ver e como eu posso entendi o que eu era, o que aconteceu com os meus ancestrais,
me entendo como cidadã hoje, como eu posso me manifestar no afrofuturismo, que seja manifestando minha arte, sendo quem eu sou, sem passar, sem ficar me podando. E como eu passo isso para os meus? Construir um futuro muito mais bonito. Exatamente. Né? E sem muita dor. Sim. Mas eu tenho algumas coisas que você falou que me chamaram muita atenção, acho que ou por identificação ou também coisas que a gente vai aprendendo aqui nessa troca, né? Essa questão da identidade que você falou, para mim é uma coisa muito forte. Eu sou psicóloga e a gente acaba trabalhando muito a questão da identidade. Então, não só o resgate histórico ou a identidade familiar, mas essa identidade pessoal enquanto indivíduo. Precisa muito. E você falou sobre família, né? Eu me identifico muito nesse lugar também, porque tive uma família que me empoderou muito. Achei muito lindo isso que você contou, né? Do seu avô falando pra você, né? Da sua família, mostrando o tempo inteiro a tua potência, né? Muito o tempo inteiro. Isso me chamou às vezes eu ligo e falo, gente, vou sumir. Aí eles falam, lá vai, ela vai inventar outra coisa. Lá vem. E eles acham engraçado. Vocês falam, ai, tu foi de novo, tu é maluca, como é que tu consegue essas coisas? Mas é nesse lugar, eu tenho muita segurança. Eu demorei e eu ainda tenho uma certa dificuldade em aceitar o quanto a minha família me ama. É muito, mas é muito mesmo. Eu falo, gente, eu não tô fazendo nada. Eu não sei se, de alguma forma, existe dentro de si, eu vou fazer um recorte até os meus tios, né, irmãos da minha mãe, ou até da minha mãe, de se visualizar falando ela está vivendo, talvez, alguma coisa que eu não consegui viver. Eu soube, por exemplo, por intermédio da minha mãe, que a minha avó estudava e não sei o quê, e ela amava estudar, mas tiraram ela da sala, porque era negra, essas situações assim. Então, não sei se em algum momento fazer uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, vai sarando essa ferida interior dos meus, entende? E isso é tão profundo, porque... Lógico, graças a Deus eu tenho terapia e outras coisas, mentores, porque eu melhorei muito o meu relacionamento com a minha mãe. Eu sempre via a minha mãe muito materialista, eu falo sobre isso no livro. E eu só conseguia dar esse tipo de amor para ela. E não faz muito tempo, coisa de 6 anos atrás, que eu fui e aí ela, tá bom, mãe, beijo, tchau. E eu amo a minha mãe, eu sei, nunca tive dúvida disso, e eu sei que ela me ama. Mas eu falei, minha mãe é muito interesseira, ela só quer saber de materialismo o tempo inteiro, ela só quer saber de presente. E aí eu tive uma experiência eu acho, que eu falo sobre isso no livro também, e com a terapia em si eu consegui acessar essa questão de que eu sempre fui muito amada, não teve incerteza da energia da família do meu pai, assim, uma coisa sempre de muita abundância, perderam muitos bens. Eita, que eu não nasci nessa época. Mas talvez ia doer bastante, então tá ótimo, deixa eu fazer o meu. E aí da minha mãe, um amor, um calor, um dengo que não acaba nunca. É isso que eu falei, tu não sabe onde está saindo a comida, o que a pessoa fez, mas nunca faltou, sempre teve. E aí eu consegui entender isso com a questão da terapia. Quando eu fiz a ayahuasca, eu apanhei tanto, mas apanhei tanto, porque eu consegui visualizar a minha mãe em um lugar de luto, dupla jornada, jovem, ela chora esse marido até hoje, meu pai, ela casou de novo e teve filho, mas ela chora esse marido que não sei explicar. Eu falei, gente, eu sempre tive a narrativa, eu quero ser a mãe que eu não fui, pra quê, querida? Mas é nesse momento que a gente assina o cheque que a gente vai repetir exatamente a mesma eu falei, trajetória. não, você é a mãe que... Não que ela fosse uma péssima mãe, ela foi, mas o tipo de amor, eu não sei o que eu esperava. De alguma forma tinha essa questão da gente entender o dilema e ver onde está doendo. Então, ou vai fazer a terapia, ou conversa com os teus ancestrais. Eu falei, eu vi minha mãe assim... Ela só tinha tempo de trabalhar e comprar material escolar, roupa pra gente. Então, sempre foi um amor material. Ela não tinha tempo de falar, eu te amo. Até pra não faltar, né? E é um tipo de amor. É muito mais importante do que verbalizar. Quando eu ligo pra minha mãe, eu falo, mãe, por que você nunca falou eu te amo? Rolou um silêncio e tal. E ela falou, me desculpe, eu nunca falei isso. Aí chora do outro lado, chora desse lado aqui, chora todo de outra forma, né? Falei, mãe, era importante que você dissesse isso, mas hoje eu entendo você, porque eu me vi no teu lugar. Sim. Cara, hoje eu fico 3 horas com a minha mãe, falo mal de todo mundo, a gente fofoca, sobra tempo. Mas isso foi tão interessante, porque ela conseguiu se rever com os meus irmãos mais velhos. E ela fica assim, falem pros filhos de vocês que vocês amam vocês. Ficou uma terapia familiar. Eu tô ouvindo você falar e
puxando o que você trouxe na primeira pergunta que a gente fez, que era exatamente esse futuro que você está vivendo, o presente que está vivendo hoje foi um futuro planejado. Eu peguei que você mudou de país, você fez uma faculdade, enquanto você estava fazendo faculdade, você teve 2 filhos, você teve depressão pós-parto, você participou de um reality, escreveu um livro, suas filhas não têm nem 10 anos ainda. Então, assim, eu tenho certeza com a mãe. eu tenho certeza Saí na Forbes também, e gente. Não, e aí, isso tudo, tenho certeza que a gente não fala, eu quero planejar um futuro de sucesso, mas com tantos atropelos. Os atropelos vão vindo e a gente vai equilibrando esses pratos. E aí agora você trazer a sua mãe de uma maneira tão clara e poder se olhar dentro de toda essa trajetória nesse período de 10 anos e fazer um comparativo com a sua mãe e com o peso do seu nome perante a sua família, isso é muito importante. Não, completamente. Isso é muito importante, porque quando a gente começa a pensar que os nossos pais eram adultos também, tentando fazer o corre ali do jeito que dava, e a gente achando que eles eram super-homens, super-mulheres, mas na verdade eles só eram adultos tentando fazer o corre, que é o que a gente faz hoje. Isso traz uma outra leitura, né, para esse momento. Com certeza, quando eu falo que ela chora até hoje, ela chora, talvez em algum momento devia precisar uma terapia, mas assim, até no continente africano, certas situações, a terapia, não, quem precisa de terapia é alguém que está ficando maluco, sabe? Tem uns preconceitos também. Então, eu acho que talvez a minha mãe precisou muito de cuidado e nem teve esse cuidado. A gente, como filhos, cuida dela, mas assim, talvez precisou de um pouco mais para ela estar chorando até hoje, essa questão desse luto, desse marido. Porque ela teve muitas perdas, se calhar não viveu a vida que ela imaginou ou que ela tenha desenhado. Mas talvez seja uma grande lição de vida, uma oportunidade minha de cura, de busca, de evolução como ser humano. E eu falar uma terapia que acabou sendo familiar e todo mundo hoje está se revendo, eu te amo, e verbalizar realmente o que sente, que eu acho que eu abri mão daquilo que eram os meus sonhos e eu entrei quando eu falo no meu lugar de fé, onde eu me manifesto, eu aceitei servir para mais. Tudo que eu faço hoje, ele precisa ser para mais. Eu aceitei ser usada para coisas muito grandes. Então, quando alguém me fala, Tina, vamos comemorar, a gente saiu na Forbes, ou você acabou de escrever um livro. Tudo bem, eu acho que tem que comemorar, eu acho que a gente não tem que viver no automático. Mas tem tanta coisa grandiosa que eu vou fazer e que eu já fiz, que eu acabei aceitando. Porque vem do lugar que não sou eu que alcanço. Eu faço a minha parte, mas vem muito. Quando você faz, vem muito. Quando você aceita para que você veio, quando você acha o teu propósito, é bizarro. Assim, todo mundo fala, mas como é? Igual a minha amiga, como é que tu escreveu um livro? Quanto tempo? Como assim? Eu falo contigo todo dia. Eu estou aqui pensando que você veio para ser a luz dessa família, para dar clareza que essa família precisava e você simplesmente se deixou usar. Que eu acho que esse é o grande fantástico. Da espiritualidade, e eu não consigo entender, é sério. Eu fico assim, às vezes eu tô sozinha em casa e falo, cara, por que a minha família me ama tanto? Meus sobrinhos, uma coisa, tia, eu tô com saudade, tia Tininha, tia Tininha. Em Angola é outro nome, os nomes estão saindo. E aí, tia Tininha, eu te amo, tia, tô com saudade. E eu tinha uma carga emocional tão grande relacionada a sucesso. Porque eu falei, tá, beleza, eu já entendo que eu saí desse cenário, e inclusive é bíblico, para você crescer você tem que sair do ambiente dos seus pais, eu já tô aqui, eu tive a oportunidade, eu tive acesso, só que eu ficava no automático, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que faturar X, cadê o 1 milhão? Não tô batendo. E minha terapeuta assim atrás de mim, querida, vem cá, deixa eu lhe ajudar, vamos fazer um mutirão. E ela assim, Tina, você tem a obrigação de quem você gerou, suas filhas. Se tiver faltando aqui, você rodou. Tudo bem que você sente. Eu falei, não, eu tenho que ajudar a minha família. Eu sou que eu dormia e acordava com isso. Ela falou, não, você pode sim ajudar quando você puder, se você quiser. Não carregue esse fardo para ti. E eu consegui me desfazer disso. Hoje eu tenho um prazer muito grande em poder ajudar com o que eu posso. Mas também fala que não é minha obrigação, galera. Não vou fazer. E eu acho que cada um vai se posicionando, não fica bagunça. Entende? Cada um fica no seu campo. Você mencionou agora suas filhas de uma maneira muito linda, muito respeitosa. O que você acha que toda a sua ousadia aqui dessa trajetória, pensando em futuro, vai amarrar em você e nelas, para que quando elas estiverem sentadas aqui, dando esse depoimento da trajetória delas, como que você vê essa mudança aí? Você falou da sua mãe, olhando para a ancestralidade, agora falando em você, no futuro delas.
Como você projeta todo esse aprendizado na criação que você traz para elas? Tá. Eu tive um período de muita invalidação por mim mesma. Eu nunca achava que eu era boa o suficiente. Eu me questionava muito com a questão da rede de apoio, porque você cria uma criança em Angola, dependendo do quão bem você se dá com a sua família, de uma forma extrema, ao ponto da sua irmã amamentar seu filho se ela tiver que trabalhar. Ou eu fiquei nanando meus sobrinhos durante muito tempo, enquanto minha irmã fazia faculdade. Eu era muito nova, não aguentava mais. Os caras nem me paqueravam, porque achavam que eu era mãe daquela criança. Era uma coisa horrorosa. Então, eu tive muito... Eu tive a rede de apoio paga, eu tive o apoio do meu parceiro, o tempo que a gente ficou juntos, mas eu sempre me questionei se eu era boa o suficiente. Tentei introduzir o umbundo, que é a minha língua nativa, minha filha, mãe, não quero. A comida, mãe, não quero. E aí eu sempre assim, cara, e depois eu tive a questão da separação, foi quando eu entrei no mercado de trabalho assim de uma forma de empresa atrás de empresa e trabalhando da 8 da manhã às 6 da tarde, num horário intenso, assim. Não era mais a mulher elástico, minha filha, era a mulher slime, que esticava de lá pra cá. Existe, se não existe, a gente vai criar. Para poder dar conta do recado, era o 360. Sim. E não dava conta do recado, a gente não consegue fazer tudo, a gente precisa terceirizar algumas demandas. E eu querendo ser mãe, as meninas naquela questão de, a gente vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe, e processo rolando, que agora a gente é best friend, mas assim, a gente passou o negócio de processo judicial e tudo mais, a gente se dá super bem. E eu também ferida dentro desse processo, falar, deixa eu entender a dinâmica, que eu vou lidar com esse homem o resto da minha vida. Sim. Sabe, eu acho que muita mulher, ela não se permite, a gente fica magoada durante muito tempo, a gente perde muito tempo tentando viver o que já foi, tentando consertar o relacionamento, e nesse meio a gente se esquece da gente. Eu acho que o relacionamento é saudável quando você consegue ser você, fazer suas coisas prazerosas, desde que não ofenda seu parceiro. E aí eu acho que a gente se perde muito, eu me perdi muito, eu abri mão de coisa que não precisava em prol do relacionamento, ele não me pediu e eu fiz, mas também entrou o negócio da depressão que eu não percebi, e vem criança e vai criança, aí desgastada emocionalmente, unha, cabelo, tudo caindo, e eu lá, e era arruma marido, arruma criança, arruma outra, quando eu olhava era o mesmo coque durante 3 dias, a havaiana, a unha ultrapassando o chinelo, entende? Você se esquece de quem você é, que tipo de mulher você é, eu sou mãe. Quando você sai desse cenário, você não sabe quem você é, por onde eu começo. Então eu tive que me resgatar e ir atrás desse quesito. E chegou um momento que eu botei as 2 filhas, eu vi a Raquel de 9 anos, ela querendo ter uma postura um pouco mais madura e falando num tom mais alto, eu falei, não tá legal. Aí eu botei as 2 aqui, eu disse, cadê a maternidade africana? Que eu, quando preciso, eu vou lá e acerto. Traz pra perto, claro. Trago pra cá. Eu falei, galera, deixa eu explicar. Eu falei, filhas, existe uma líder aqui em casa, e essa líder sou eu. Esse é o cenário, papai está na outra casa, a gente está aqui. Eu sou a líder dessa casa, eu falei, e a gente vai se ajudar. Você vai ajudar a sua irmã, vai cuidar, a mamãe vai cuidar de você, desse jeito vai funcionar. Cara, eu lembro até hoje de ver a energia da minha filha, sabe? Tipo, eu tô segura, eu tô num ambiente seguro. E aconteceu de eu conseguir entrar numa rotina, assim, que eu consegui exercer a minha maternidade e de marcar. Eu gosto muito, eu faço isso até hoje. Eu ligo pro restaurante, por favor, mesa para 3. Final de semana, Parque Ibirapuera, a gente vai escalar. Eu gosto de fazer coisas diferentes com as minhas filhas, elas adoram. E a gente tem uma brincadeira. O que é que você gosta? Ela, mãe, eu gostei de 3 coisas esse mês. E eu vi que essas experiências fora do apartamento, de concreto, que a gente cria essas crianças dessa forma em São Paulo, eram realmente importantes, né? Então, eu ralar o joelho. Eu falei, não está sendo só divertido ir para o restaurante. Elas falam que tem sido bom, é uma memória. Mamãe, a gente gosta muito. Então, eu comecei a investir seriamente nisso, de ter experiência, de comer comida diferente. Vai no restaurante da Grécia, amanhã na rodada de sushi, que as bichinhas comem. E eu vi o quanto era importante. E o BBB foi um aceleramento, foi o bônus, sabe? O aumento do salário, quando a gente ganha e não é sempre na empresa. Foi lindo, porque eu saía de um cenário em que eu sou a matriarca, eu falei, eu fiz um cálculo, foi uma coisa sinistra, assim, quando eu conto as pessoas ficam, eu falei, insatisfação financeira, onde eu mostro que eu sei fazer como eu consigo mais, eu falei, eu preciso de audiência, eu trabalho com marketing, eu sei o quanto demora, você construir uma comunidade, estratégia de marketing, vai
Ou viraliza do dia para a noite ou demora para você ter um posicionamento, conseguir converter, funil de venda e não sei o que. Demora. Eu falei, como eu não tenho tempo para demorar, como eu consigo? Do nada, no meio da noite, numa revolta, batalha espiritual. E aí eu preciso mostrar o que eu sei fazer. Onde eu consigo? Aí eu falei, que tal BBB? Aí eu falei, BBB é legal. Aí eu assim, Deus, eu sei fazer, prometeu abundância para mim. Eu tô, membro inferior, superior, paladar, olfato, tato, tudo funcionando, visão. Não tenho nada que me impeça de ser uma pessoa próspera. Cadê o dinheiro? Só falta Não, mas eu entrei num rolê, numa energia que vocês não têm noção, numa revolta. Se eu gritei naquele dia, ele escutou. Ele escutou. Você me prometeu, eu tô aqui pra cobrar. Eu tô aqui, eu quero agora. E eu vou fazer a minha parte. E aí, eu tinha certeza que eu ia entrar pro BBB naquela noite de surto e de busca. Suas filhas tinham quantos anos? Elas tinham, Raquel fez 8 anos, fez 7 anos, eu perdi o aniversário de uma delas. Mas eu coloquei no combo também do Stories. Eu tô muito emocionada com essa história, E aí, porque eu tinha certeza que ela foi convidada pro BBB. Mas nunca, eu entrei, todo mundo acha que eu entrei com camarote, esquece, minha pipoca, a ousadia, a minha ousadia, ela fica aqui, vai minha filha, vai que dá bom. Me chamando muita atenção. Muito, eu tô em lágrimas aqui, eu acho curioso que você falou, né, de ter um período da sua vida que você duvidou, né, mas ainda assim, você é sempre muito ousada, né? O tempo eu acho que é legal para mostrar para as pessoas também que tem esses dois lados, né? Que a gente pode duvidar da gente, mas continuar ousando, né? A minha dúvida, ela veio num lugar de mercado fechado, eu tenho que se provar 3 vezes mais. Nunca veio do lugar de não ter oportunidade. O que eu sei fazer? Eu sempre tive a segurança, sempre tive 100% de certeza. Eu tenho uma 100% de certeza, minha filha. Para mudar de ideia demora. E aí, eu falo que o BBB foi um acelerador, enfim, respondendo essa pergunta, porque quando eu saio desse cenário, minhas filhas, elas ficam com o pai e tal, e aí eu não tenho celular, é diferente de fazer uma viagem, eu ganho uma prova do anjo para receber uma foto ou vídeo, são outras dinâmicas, então, por mais curta, fui a terceira eliminada. Esse período, ele foi extremamente importante para mim, porque eu me recolhi, dei uma respirada, Você foi a terceira. Mas antes deu tempo de brigar. Deu tempo de tudo. Deu tempo de eu estar aqui hoje. Deu tempo de tudo. Era o tempo suficiente. Mas então, você quando eu orei aquela noite, eu estava no espírito de revolta, a dinâmica era, você quer isso, você terá. Só que você não vai ganhar. Eu tive essa resposta. Você já sabia. Eu sabia. Eu tive essa resposta, chorando, apavorada. Você vai entrar, você vai ganhar. Você quer mostrar o que você quer fazer. Então a gente vai até mostrar. E eu fiquei 1 ano em processo seletivo, rolando e trabalhando normal. Lembra que eu falo que eu trabalho normal, mas fico alimentando aqui. E aí, quando chega meados de novembro, que eu já tinha feito umas fases mais sérias da seletiva, e aí eu começo a falar, isso tá muito forte, vai acontecer. Eu comecei, será que eu aguento, Deus? Eu sei que eu pedi, mas será que eu aguento? E vinha uma coisa do tipo, já tá o processo, é 100% de certeza. E só que o BBB, os produtores, eles não te dão 100% de certeza de nada. Você só tem certeza quando tá lá dentro. Você pode ser eliminado a qualquer momento, se alguém mudar de ideia. Mas eu tinha a minha certeza espiritual, no meu lugar de fé. E aí, você vai acontecer... Você não vai ganhar. E eu ficava, poxa, seria tão bom ganhar, porque eu estou nesse lugar, né? Aqui é muito dinheiro, eu falo nesse lugar de escassez. Mas eu entendo, né, que eu pedi. Só que eu tinha outra resposta, que algo muito grande ia estar esperando por mim aqui fora, depois. Isso me tranquilizou muito. Então, só que eu tinha que falar de Deus. E o BBB não é um lugar que você fala de Deus. Você não pode ter posicionamento político, religioso, nada. De fé, nada. Nem bandeira, nem crucifixo, nada. E eu falei, como eu falo de Deus num lugar como esse? Não vai dar, não vou conseguir cumprir o meu combinado. Só que eu falo de Deus da forma mais maravilhosa possível, e isso viraliza. Foi quando tem um momento que eu estou sentada, Fred Nicásio e outros participantes estão tirando minhas tranças, e eles falam, Tina, fala alguma coisa na tua língua. E eu falei, eu posso cantar o Pai Nosso em Umbundo. E eu canto, e a produção grava aquilo. E isso viraliza no mundo inteiro, em Angola foi um marco, assim. E todo mundo, o que ela está falando? Que língua é essa? Só que eu só tive essa percepção quando eu já estava aqui fora. E eu assim, eu fui eliminada, eu não falei de Deus, não cumpri o combinado, vou seguir. Entrei na minha agenda de automático aqui fora,
Do nada, minhas filhas começando a querer aprender a minha língua. Que antes não queria, você já falou Que lá antes não queria. Então, esse lugar de relevância, ele vem muito forte. Na verdade, eu acho que já tinha. Eu é que estava na questão da minha incerteza se eu estava sendo boa o suficiente para elas. E aí, acontece da melhor forma possível, de as meninas querendo falar. E, mãe, eu te vi e quer vestir igual, quer se arrumar. Sabia que a minha mãe, sabe, na ostentação. Chega um pouquinho de ostentação também, mas crianças. Querida, deixa eu te falar, tua mãe não é nada. E aí as coisas meio que vão se encaixando e tal. Só que eu começo a me culpar, porque eu queria a jornada de maternidade. Aí vem a terapeuta ela tem que ir acompanhando. Mas a culpa materna E ela, Tina, calma, sua vida mudou, realmente não vai voltar a ser a mesma. Não se culpe, tente ser a melhor mãe possível no tempo que você conseguir. Faça o processo. E eu vivi esse processo e eu aceitei ser. Então, muitas coisas grandiosas, como o livro, ou eu verbalizar coisas muito íntimas, pessoais, ou que realmente vão agregar para as pessoas, isso é uma aprovação, é uma coisa muito grandiosa. E tem muitas coisas muito grandiosas. Então, eu sou um canal, eu sou um meio de comunicação para falar para várias pessoas. E sempre terá transformação nesse lugar. Por isso é que eu acho que hoje é 100% de certeza. Eu fico muito feliz que eu sou a primeira referência das minhas filhas. Eu não tenho nenhum espírito de sabotação mais nesse lugar. Eu consigo praticar minha maternidade africana, vai dando, né, um pouco de... De brasilidade. Ai, mãe, faz um TikTok aqui, vai dando brasilidade, dá um chocolate, morde a criança, mentira. Mas eu consigo ser uma mãe incrível e com muita leveza, assim, eu tô numa fase muito legal. Que delícia. Eu consigo fazer meu trabalho, consigo inserir elas, tenho o meu não também quando precisa, e aí... Eu acho que eu consigo, eu sou eu mesma. E lá foi fantástico, porque eu falei, cara, como é que eu vou ser um personagem? Eu preciso ser engraçada, eu preciso ser atrativa. E aí eu falo, não, tem que ser eu. Não vai dar tempo, a personagem vai cair, eu vou gritar, vou brigar. Então, o ser você mesmo, eu comecei a calcular, é muito melhor para qualquer pessoa. Então, essa questão da autenticidade, a forma que você fala, a forma que você se comporta, você acaba gerando mais conexão. Não mostrar sua vulnerabilidade ao ponto das pessoas te atacar, que eu acho que existe um meio termo aí, uma limiar, mas ser você mesmo, cara, é o primeiro passo para tudo. Quem quiser se relacionar contigo vai ser do mesmo jeito, para trabalhar a mesma coisa, e você vai atrair aquilo que realmente tem a ver com você, e você vai se sabotar menos. É o denominador. Inclusive, é o segredo do que você está falando, né? Para você ser uma melhor mãe, e isso me chamou muito a atenção em todo o seu relato, que é, você fala muito sobre maternidade, mas eu também enxergo muito a Tina também, não só a Tina mãe, né? Sim. A Tina profissional, né? Outras Tinas também. Esse resgate nessa idade adulta, que eu sempre tive certeza do que eu sou, que eu quero fazer, período de casamento e não sei o quê, quando chego no momento de separação e eu não sei, eu tenho várias frentes, eu não sei a que eu tocar, eu precisei priorizar a mim. Sim. E foi fantástico, assim, foi horroroso, tinha que baixar aplicativo, Tinder, essas coisas, gente, era horroroso sair, conhecer gente nova, não sabia nem como sentar. Mas deve ter sido muito importante para esse processo. Foi fantástico, foi lindo. Ou alguém abrir a porta do carro, ou me dar um buquê de flor e falar, gente, que cara... Aí vem o meu espírito, que cara nada, minha querida, isso aqui é normal. Eu já é normal, cara, vai se jogar. Então, começando a vir uns insights legais. E eu ligava, o que eu ligo pro restaurante hoje, mesa para 13, eu ligava para mim. Era satisfatório eu ir pro restaurante, reservar uma mesa para mim, pagar minha conta, pedir o que eu quero comer. E ao final de semana... tomar um banho demorado, ou eu não tenho iFood, que pena, né? Mas assim, eu gosto de cozinhar. E eu baixava o aplicativo, pedia pizza, comida fast food, que são coisas que... Então, me permitir ser eu mesma na minha solitude, que é legal, que é diferente de solidão, e ser feliz nesse lugar, me trouxe... Eu consegui ser uma melhor amiga, uma melhor mãe para todas as pessoas, porque eu... Não que eu me baixo, a vida ela não é linear, ela é cíclica, então sempre vai ter altos e baixos. Mas eu acho que é uma das coisas que a gente perde e não tem muito hoje. Saber quem você é. Autoconhecimento. É bizarro. Autoentendimento. Estar bem consigo para poder estar bem com outros. Eu tenho uma amiga maravilhosa, a gente sai sempre pra festa, não sei o que. Ela, amiga, bota uma Alessia. Ela falou, senta. Meu cabelo é crespo, curvatura 4, se eu vou pentear e você vai esperar. Você tá me entendendo? Aí ela fica assim, tá bom. Eu falo...
Então, tem coisa que eu não tô mais digerindo. Eu vou meter meu office. Se você, minha amiga, quer sair comigo, vai esperar. Vai esperar. Parece besteira, não é. Não é Gina, besteira. Aproveitando sua fala, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por favor. Esse livro é uma autobiografia. Esse livro é uma autobiografia. É uma autobiografia de uma menina de 32 anos de idade. De 32. Que está aqui ensinando para a gente, para as mulheres que vão nos ouvir, que vão nos assistir, um caminho de felicidade. Tá muito lindo, assim. Muito lindo. muito E aí lindo. eu tenho duas perguntas para você. Falo Olhando muito sobre para o futuro trás, primeiro sobre o passado. Perfeito. Olhando para trás, qual passagem, o que da Tina do passado ainda vive em você? E o que não mudou? Tá O que bom. ainda está daquela Tina, da Tina da Angola, que você não quer perder? Tá. Vive muitas coisas. Eu aprendi a separar. Entendo a questão da minha responsabilidade, dos meus sonhos. Mas eu comecei a abraçar cada vez mais a minha menina interior, a realizar os desejos. Eu fiz exercício de me olhar no espelho. É difícil, tá? Eu falei, um amigo qualquer, olha pro espelho 5 minutos. Cara, você vê ruga, espinha, nasce, você não vê quando nasceu. Então, esse lugar de me chegar, de me abraçar, de me amar, eu viro pro espelho e falo, tá arrasando, hein? Tô feliz, tô orgulhosa de você, Tina. A gente tá entregando, sabe? Eu tenho esses meus momentos assim. Então, ela continua a mesma. Eu tô mais amiga, eu tô mais íntima, não abandonei ela. Teve uma trend há pouco tempo, de tipo, chamei a minha menina interior, mas ela não foi. Não, minha filha, a minha tá indo em tudo, tá aqui comigo. Ela gosta do rolê. Porque, na verdade, são os sonhos dessa menina que eu tô realizando. O que eu não quero trazer para mim, olhando para o meu passado, é uma coisa que eu resolvi também nessa busca de autoconhecimento, era uma energia muito ligada à questão de escassez e voltar a começar do zero. Isso não existe. Eu acho que o dinheiro, ele existe, a gente pode ter na conta, aplicar, ele tá lá, mas também não tá. Sim. E que eu sei que se eu precisar recomeçar, nunca vai ser do zero, eu construir alguma coisa de lá para cá. E se precisar começar do zero, eu sou boa o suficiente para fazer esse tipo de entrega. Então, eu consegui ter paz comigo mesma, tá? Aquele espírito que te fala, não, você não vai dar certo. Ai, não vai fechar, esse contrato não vai, você não tá... Não existe mais essa energia. É tão limitador isso. É limitadora. Demais. E independente de ter sócios, partners, eu confio no mesmo taco. Eu tenho certeza que eu consigo inventar projeto até eu ter 60 anos e desenvolver, que seja começando sozinha e crescendo lá na frente. Então, essa questão de eu saber que eu sou uma pessoa próspera, criativa, sempre vai ter. E toda vez que eu tenho dúvida de alguma coisa, ou alguma coisa não está indo muito bem, ou vem aquela energia sabotadora, eu sempre me recolho e olho para dentro de mim. Eu sempre tenho as respostas que eu busco, ou que a gente fica aqui, porque tem muito ruído aqui fora. Sim. E a gente desperdiça o nosso tempo. Então, às vezes, fica, eu vou ligar para minha amiga. Pode ligar, não tem problema. Toda vez que eu tenho dúvida, eu me recolho e eu olho para mim. Todas as respostas, tudo que eu quero está dentro de mim. Nossa, eu adoro fazer esse exercício. Quando a gente tem alguma questão, olha pra dentro. Até no meu núcleo familiar ali, eu, meu marido e minhas filhas, quando a gente tem uma questão, a gente se fecha ali, nós quatro, e a gente resolve em família. E o não fazer nada é importante também. Você olhou pra ti, não encontrei não sei o quê, vai ver filme, sei lá, faz tricô, inventa o que for, mas faça alguma coisa diferente. Daqui a pouco vem uma luz, um insight e você volta nos trilhos. Eu quero te fazer uma pergunta. Acho que você falou um pouco já de futuro, você falou dessa coisa dos 2 projetos, que você sempre escolhe 2 coisas grandiosas, né? Uma mulher super ousada. Eu queria saber, Malu falou de passado, né? Sim. Eu queria saber o que a gente pode esperar da Tina para o futuro, assim. Tá. O que é que você pensa? Eu sei que você já disse que você não gosta de abrir coisas, mas eu queria... você pode contar. Dessas que eu posso não é contar. necessariamente projetos, Tá tá? bom. Mas é o que a gente pode esperar até numa pegada mais inspiradora, emocional, de Tá bom. conselho, Tá alguma coisa assim, para o futuro. Assim, o que você Tá. pode falar da Tina e que ajuda também essa nossa audiência, as mulheres, a se inspirarem ainda mais Com depois certeza. dessa aula aí Tá. que você deu sobre vida, assim. Tá, eu consigo... Hoje eu entendo que, assim, a gente não dá para fazer tudo e que existe um cronograma, um relógio que não para. A gente está aqui conversando, o nosso relógio biológico, ele não para. Então,
como eu já cheguei nesse dominador, então desde o momento que eu nasci eu já tenho a certeza que eu vou morrer, eu quero deixar isso cada vez mais distante. Então, a questão de me cuidar vai muito além do estético. Então, eu fico aqui, eu quero viajar o mundo, quero poder ter uma questão de liberdade geográfica para poder ser uma mãe mais presente para as minhas filhas, eu quero ter, sei lá, muito mais projetos no digital, um time extremamente treinado, ou ter, sei lá, alguma inteligência artificial, ou aplicativos de automação que diminuam, né, esses processos burocráticos, ou a minha necessária presença, né? Então, eu quero ser uma empresária de sucesso, ter liberdade geográfica para eu ser mãe, ainda quero viajar o mundo. E eu já tenho 100% de certeza que para fazer tudo isso eu preciso me cuidar. Então, a primeira coisa é se cuidar. Legal. Independente de terceiro, independente de você ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser irmã. Porque eu entendi que eu sou o motor, então essa máquina ela não pode parar para eu realizar tudo isso. Então, eu acordar e tomar água para mim é diferente. Eu estou alimentando essa máquina que eu quero colocar. Porque já é certeza. Então, eu quero viver saudável, eu quero ser uma pessoa disposta. Então, me alimentar, vai jogar um suplemento aí, um ferro, uma vitamina C. É muito importante. Muito. Não quer dizer que você não vai extravasar em algum momento. Inclusive, eu acho que quando você entra nesse lugar de, eu preciso me cuidar, eu preciso ter uma energia muito boa, eu preciso ter ótimos amigos, eu preciso ser uma pessoa presente, eu preciso ser proativa, eu preciso contribuir para a minha comunidade. Então, hoje não se trata só dos meus sonhos, eu quero cada vez mais trazer mais gente, representar mais gente, ser referência para as minhas filhas cada vez mais, poder proporcionar bem-estar e saúde para elas, poder escrever ainda muitos livros, porque eu acho que, diferente do nosso programa, do livro, a gente consegue atingir mais gente, né? Eles vão assistir depois do programa, então as pessoas conseguem ler. E é uma coisa que vai durar para sempre. Sim. Em algum momento, não que a nossa mente vai dar o apagão, mas assim, quanto mais a gente estiver saudável, mais frutos a gente consegue dar e mais pessoas a gente consegue impactar. Então, eu quero ser um motor ainda fitness, bonitinha, por aí. Muito bom. Que delícia. Ai, gente. Não acabou, gente. Não. Eu não quero acabar, porque se a gente encerrar esse episódio, a gente tá falando do encerramento da temporada toda. É verdade. Então, eu tô ouvindo a plateia toda. Eu não quero encerrar, porque eu tô gostando muito de ouvir. Ai, que bom. Já que eu ter um tempinho ainda, o privilégio de estender um pouquinho, eu vou puxar mais uma rodada aqui muito, muito gentil, assim. Tina, aqui em toda essa temporada, ficou muito marcado, assim, as nossas personalidades, né? A Mari é a mulher das frases. A Malu é a mulher do conhecimento. Ela e eu sou a mulher do camilando. Que é sempre que eu tô, assim, vários episódios, você vê assim, às vezes elas estão falando e eu tô aqui assim, que minha cabeça tá lá em outro lugar, que eu tô pensando e buscando e depois eu trago uma outra contribuição. E aí, pensando em tudo que a gente aprendeu aqui, né, gente? A gente ouviu junto de você, pensando no futuro e pensando no que a gente quer deixar de legado aqui, porque, como bem você disse, tudo isso aqui que a gente está entregando é uma ferramenta. Sim. Toda vez que eu abro um programa e eu falo, gente, acessem um outro programa, a gente já falou aqui no Pod Plurais, sei lá, de mudança climática, inteligência artificial, abundância para mulheres negras, masculinidade negra, a gente já falou de uma série de coisas. E aí, material que está aí, que vai ficar para tudo, né? São coisas que a gente vai plantando para o futuro colher. Exatamente. Eu queria trazer esse pensamento. Qual que é a sua ousadia mais importante para você trilhar esse futuro aí que você trouxe para a gente? De uma máquina em pleno funcionamento, em entrega e futuro potente aí. Qual a ousadia que você vai colocar? O que você vai trazer em dia e puxar para as meninas, para você trazer o seu conhecimento e você trazer a sua frase aí, para a gente já deixar aqui de plantio para as nossas futuras temporadas. Ótimo. Eu gosto de negócio, eu gosto de dinheiro. Ai, somos duas. Adoro dinheiro. Eu acho que a gente tem que colocar marketing em tudo que a gente faz, a gente tem que saber se vender. A gente tem que saber o que quer, a gente tem que saber quem a gente é, a gente tem que saber se vender. Eu faço reuniões e falo assim, sabia que eu tenho um sócio? Eu apresento mesmo, eu falo para minha amiga,
você é minha sócia, a gente vai para essa reunião e você fica calado que eu tô com a frente. Eu já falei assim, minha sócia. A pessoa fica assim e fala, sócia sim. Sócia. Então eu acho que a gente tem que colocar marketing, tudo que a gente faz desde que acorda. Acreditar no nosso potencial e alimentando os nossos sonhos. Não que a gente já nasça pré-programado, mas eu acho que essas experiências que a nossa mente, o nosso subconsciente não apaga, tem algum valor. Serve para alguma coisa, senão não estaria aí, né? Então eu acho que a gente precisa, em algum momento, e nessa sociedade barulhenta, em automático, assim, que tem muita coisa o tempo inteiro. A gente está conversando, sendo lançado aplicativo, informação o tempo inteiro. Silenciar, sabe? O que é que eu sou boa, o que é que eu preciso fazer. Tudo bem se não souber fazer tudo. Você vai lá, vai desenvolver seus soft skills e vai. Mas assim, escolhe as suas batalhas. Não dá para fazer tudo. Mas assim, não lembre de quem você é e alimente seu motor. Coloque marketing em tudo. Excelente lição, hein, gente? Amei. Isso é importantíssimo, né? Camila é a nossa menina do marketing também, eu sempre falo. Ela é ótima no marketing. Faça o meu melhor, faça o meu melhor. Essa lição já foi aprendida por Camila, ela é ótima no marketing. Então me reforçar, Cá. Vamos junto, Tina. Eu vou pegar minha cola, hein? Engraçada a sinergia, né? Que a gente sempre, acho que, demonstra aqui. Vai complementar. Porque eu tinha pensado em 3 frases e eu falei, vamos ver como vai ser o programa? E aí a gente escolhe uma. Mas a minha preferida tinha a ver com saúde mental e futuro, né? E aí você falou bastante, né? Que um dos seus segredos é se cuidar. Então, vou pegar minha cola aqui para deixar essa frase, que é futuro e saúde mental. O futuro que a gente deseja começa com o autocuidado que escolhemos agora. Então, a gente se inspira em você também, para que esse futuro seja uma construção, não só da gente ser confiante, da gente se amar, da gente aprender a receber amor, da gente amar nossa família, mas com certeza da gente se amar muito. Porque se a gente não se amar muito, que futuro a gente pode ter? Né? Exatamente. Eu trouxe uma reflexão pautada na autoconsciência, no autodesenvolvimento, mas antes eu quero fazer 2 agradecimentos. Primeiro, ao universo, pela aula que eu tive hoje. Sério, eu falei para a Camila no início, hoje eu estou nervosa, mas não era nervosa, era emocionada. E para mim foi um prazer imenso te ouvir, você me trouxe muitas respostas, acredite nisso. Então eu quero agradecer ao universo por essa oportunidade, porque eu sou a mulher do universo. E hoje você respondeu as minhas questões mais íntimas do que eu tenho vivido, das minhas inquietações dos últimos dias. Muito obrigada por isso. Eu espero que suas palavras despertem em outras mulheres também as reflexões que despertaram em mim. E eu vou concluir com a minha frase. Vivo cada minuto como uma dádiva que jamais se repetirá da mesma forma. Respeito o meu passado, projeto o meu futuro e mantenho-me no presente, onde a vida acontece. Gente, não é possível, tá tudo se completando. Elas são dessas. Elas não são confiáveis, vamos votar nela. Elas são dessas, Tina, vou te falar. Gente, eu acho que se eu puder complementar com algum pensamento, depois de tudo que a gente já disse aqui, com algum pensamento, alguma camilice aqui que me traz, é uma coisa que a gente já falou muitas vezes nessa temporada, que várias vezes a gente conversou e eu falava, porque na minha vida pregressa, porque até alguns anos atrás eu tinha uma outra vivência, eu era uma outra pessoa, não sei, eu tive uma quebra muito forte de personalidade, de carreira, de maternidade, de tudo. Parece que alguns anos atrás, a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu sou hoje, parece que quem eu sou hoje estava bem guardadinha numa caixinha ali, tipo, não mexa nesse lugar, porque, enfim, vai te trazer surpresas, assim. E eu fui lá, mexi e olha que grandes surpresas. E aí eu fiquei... ousada essa menina, não é? Sempre me disseram para ficar ali quietinha no meu canto e apenas obedecer e de repente, olha só onde... Fui ali, desobedeci, mexi a caixinha, abri a Pandora e aqui estamos. E aí, se eu ouso pensar aqui no futuro, acho que é isso. E deixar um pensamento aqui, é isso. Mexam nas suas caixinhas ali. Alcancem as caixinhas que as pessoas falam para você não mexer. Porque ali tem
Se não tiver uma grande surpresa, eu tenho certeza que tem uma grande lição, um grande recado de autoconhecimento. Tenho certeza que ruim não vai ser. Ruim não vai ser. Ainda que passe difícil. por algum processo ali de autoquestionamento, de desconforto, certamente é um desconforto que vai te trazer para uma nova realidade, uma nova perspectiva para o futuro que a gente está falando aqui. Acho que nenhuma de nós quatro chegou aqui por acaso, né? Sim. Nenhuma de nós quatro falou, tá bom, então naquele dia eu quero chegar lá, chegar naquele estúdio, gravar e simplesmente assim. Todas nós passamos por jornadas para chegar até aqui. E a gente sabe hoje, na nossa maturidade, ainda bem, a gente sabe que são jornadas que nos fazem melhor. Com né? certeza. Então, se eu já tive uma vida pregressa que também não foi ruim, era uma vida que me trouxe. E hoje eu tenho essa. O que será que o futuro me traz, não é? Com todos esses aprendizados, todas essas trocas, esse marketing todo aqui. E se Não tiver, tô ansiosa. e se mexer na caixinha da Pandora, e se você olhar para dentro e tiver alguma coisa não tão muito boa, que machuque, e você teve a oportunidade de visualizar, respire e veja como um processo de evolução. Porque isso pode te sarar e te dar um espaço na mente. Eu já visualizei, eu já entendi, isso me machuca, eu não preciso ver novamente ou eu estou pronta para o próximo passo. Porque eu entendo que a gente fica bloqueado durante muito tempo. E as pessoas morrem sem viver uma vida extraordinária, por micros movimentos. Então, se mexer, se abrir a caixinha e tiver alguma coisa ruim, vai reencaminhar na terapeuta, vai no psicólogo, ou você vai simplesmente entender e fazer escolhas mais assertivas. Vai ousar, eu não quero mais, porque a gente tem o poder de dizer não também. Então, eu não quero mais, eu quero construir uma nova jornada. E é isso. Eu te desejo um futuro ainda mais brilhante. Ai, gente, eu te desejo um futuro ainda mais ousado. Ai, gente. Eu te desejo um futuro dourado. Dourado, golden. Muito pix. E a nós, um futuro surpreendente para esse podcast. Foi demais. Que temporada, hein? Eu fico muito feliz. Querida. Quando a gente te viu ali, a gente... Eu falei, deixa eu só jogar aqui meu aniversário, vai dar certo. Eu sou uma mulher de palavra, vocês me respeitam. Você foi maravilhosa. Eu que Muito adorei. obrigada, querida. Foi um prazer receber você aqui na sala da nossa poder ter casa. agregado para vocês. Agregou muito. Me inspirou muito. Gente, e a todos que nos acompanharam, eu só agradeço do fundo do meu coração. E é isso, né? Encerramos a temporada falando sobre futuro e o que será que o futuro nos traz, não é? Vamos aguardar. É isso, gente. Meninas, muito obrigada por estarem comigo. Tá gelada a minha mão. Mari tá longe, mas é como se estivesse perto. Tia, obrigada. Gente, é isso. Temos mais um programa, mais uma temporada e nos vemos em breve, será? Gente. Foi maravilhosa. Muito obrigada. Que delícia de programa. Vocês são demais. Um monte, né?